Olá! Então, agora nós vamos estudar a parte da morfossintaxe, tá? Essa parte ela inicia no seu livro na página 47. E é uma parte muito importante, muito interessante da nossa língua portuguesa, porque ela agora vai abordar todas as classes gramaticais e a função que essas classes gramaticais exercem dentro da frase. É lógico que você precisa compreender o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Tudo isso nós vamos ver nessa parte agora da matéria, tá? Só para a gente recapitular, eu quero lembrar com vocês as classes gramaticais, que são 9, correto? Coloquei aqui no quadro. Os artigos definidos, artigos indefinidos, né? A, o, as, os, uma, uns e umas. Sabemos que os artigos acompanham os substantivos. Então, por exemplo, se eu tenho casa, substantivo, a casa, uma casa. Lembrou? Os substantivos é outra classe gramatical, casa, por exemplo, como eu falei, carro, tudo que recebe o nome, tudo que você consegue nomear é um substantivo. Seja os concretos, seja os abstratos, tá? Pronomes, os pronomes também fazem parte da classe gramatical. Os pronomes nós conhecemos muitos deles, né? Pronomes pessoais no caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes oblíquos, né? Ou, alhe, si, consigo, né? Me, mim, comigo. Tô trazendo a sua memória, né? Tô fazendo você relembrar, tá? Os verbos, que podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Os verbos são essenciais na oração. Os numerais, que também compõem as frases, quando a gente se refere a, né, por exemplo, quantidades, multiplicativos, fracionários, quando eu digo somente 3 meninas compareceram na aula de recuperação. Então, quantas meninas compareceram? 3. Então, repara, o número ele é importante, porque ele traz esse indicativo pra gente na frase, tá? Os adjetivos é outra classe gramatical, porque eles caracterizam, né? Eles determinam o substantivo. Então, eles são as qualidades que a gente conhece, né? Eles são também muito importantes. As preposições que nós vimos no vídeo anterior, na aula anterior, são aquelas palavrinhas que ligam outras palavras, trazendo novo sentido, novo significado. Nós temos as conjunções que ligam as orações, nós vamos ver mais à frente. E nós temos as interjeições, que estão relacionadas ao sentimento, né? São as expressões ai, ui, você dá uma topada, né? Você grita logo ai, ui, são interjeições. Tá? Elas expressam o sentimento ali naquele momento. Então, essas são as classes gramaticais. Aí eu coloquei uma frase aqui, a princípio, né? Eu estou apresentando a matéria toda para você. Pode ficar calmo que a gente vai ver isso passo a passo, um a um, tá? Só quero que você preste atenção, por exemplo, se eu peço a você para classificar gramaticalmente as palavras que compõem essa frase, o que você vai dizer para mim? Que o a prova está difícil. Então, eu logo lembro, né? Ela falou que artigo acompanha substantivo. Então, esse a é um artigo. Prova. Qual é a classificação de prova? Substantivo. E o está? O está aqui é um verbo. Tá? E o difícil? É o adjetivo. Então, todas essas classes gramaticais, elas exercem uma função sintática. E é isso que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas. Então, só para você entender, esse a aqui, ele exerce a função de adjunto adnominal. Prova aqui é o núcleo do sujeito, né? É o núcleo do sujeito, tá? Não se preocupe
Se você agora tiver, mas eu não lembro, nós vamos rever isso tudo. Eu tô dando o panorama para você do que é essa matéria aí que a gente está vendo. Está é o verbo de ligação. E o difícil aqui é o predicativo do sujeito. Então, repare, essa parte aqui embaixo que eu classifiquei é a parte sintática da oração. Nós temos aqui a morfossintaxe realizada. Então, assim, na página 47, ele apresenta para você as classes gramaticais, como eu fiz aqui, tá? Você pode exercer, fazer essas atividades da 47, da 48. Na 48 e 49, lá embaixo, inicia o que é frase, o que é oração e o que é período, e é o que a gente vai ver agora também, tá bom? Então, vamos lá. É muito importante você identificar, reconhecer uma frase, uma oração e um período. Tem diferença? Sim, tem. Então, preste atenção. A frase é todo enunciado com sentido completo. Tudo aquilo que você consegue comunicar e a outra pessoa te entender. Então, você comunica, você fala e a pessoa te entende. A frase não necessariamente vai ter verbo, tá? Então, se eu digo, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, o outro não entendeu esse cumprimento? Então eu tenho aí o quê? Uma frase. É um enunciado e tem sentido completo. Se eu dou os parabéns, feliz aniversário, também é uma frase. Se eu digo, nossa, que horror, eu tô me espantando. Essa expressão que eu utilizei, que horror, nossa, elas também vão ser consideradas frases porque são enunciados que têm seu sentido no entendimento, ok? Vamos para a oração. Toda vez que a gente fala em oração aqui, é esse enunciado que agora deve sempre ter verbo. Então, para ser oração, é obrigatório o verbo, tá? Aí eu coloquei 2 exemplos. Essa crise vai passar. Essa crise vai passar. Vai passar é uma locução verbal. Então, aqui eu tenho uma oração, tá? Esses doces parecem muito gostosos. Então, olha só, esses doces parecem muito gostosos. E se parecem aí, o verbo parecer. Então, ele faz parte de uma oração, certo? Nós temos também o período. O que vem a ser o período? O período é a composição de uma ou mais orações. Então, olha só, são frases constituídas por uma ou mais orações. Então, você começa com a letra maiúscula. Vamos pensar num parágrafo, por exemplo. Você está iniciando ali um período, tá? Ainda que esse período não seja longo, né? O início da sua redação, da sua escrita, por exemplo, você pensa em períodos para escrever, tá? A gente tem, por exemplo, aqui, Mariana me ligou para dizer que não virá mais. Então, olha só, Mariana me ligou, ligou é verbo, então eu tenho aí uma oração para dizer que não virá mais. Eu tenho outra oração. Então, reparou? Frase, sentido completo. Oração, sempre tem que ter verbo. E o período é uma frase maior constituída por mais orações, tá? Na sua página 49, você tem algumas explicações sobre frase, oração e período, tá bom? Quando nós lermos uma frase e identificarmos que ela não tem verbo, mas tem sentido completo, essa frase será frase nominal, tá? Quando a gente, então, lê uma oração, a gente identifica que tem verbo, a gente classifica como uma frase verbal, tá bom? Eu quero fazer com vocês, na página 50, pega lá no seu livro, no número 2. Um exercício fácil, tranquilinho, que dá pra você fazer aí junto comigo agora. Então, olha só, você vai relacionar. Você vai dizer se essas frases aqui são nominais ou verbais. Por exemplo, não acredito. Repara que tem uma exclamação, né? Não acredito. Que frase é essa? Verbal ou nominal?
Aí você tem que prestar atenção. Tem verbo? Não acredito. Verbo acreditar. Isso, acredito é verbo. Então, essa frase, ela é verbal. Você coloca lá FV. Viu? É fácil. Olha a letra B. Que medo da coelhada da Mônica. Que medo da coelhada da Mônica. Repara, é uma frase, a construção dela é maiorzinha, não tem verbo. Que medo da coelhada da Mônica. Se não tem verbo, essa frase é considerada uma frase nominal, tá? Coitadinho do Cebolinha. Olha a letra C. Coitadinho do Cebolinha. Como se você estivesse falando, né, de alguém, um colega caiu, se machucou. Coitadinho do meu amigo. Então, é uma frase o quê? Nominal, não tem verbo, tá? Na letra D. A terra é redonda. Ah, cuidado com esse é. Esse é com acento que muitos de vocês esquecem, né? Esse é um verbo. Eu sou, tu és, ele é. Verbo ser. Então, se eu identifiquei o verbo, é uma frase verbal, tá? Na letra E. Menos bullying, por favor. Olha só, alguém pedindo, solicitando, né? Vamos parar com esse negócio de bullying nas escolas, gente, isso não leva a nada. Menos bullying, por favor. Frase nominal, não tem verbo aí. Olha a F. Sempre juntos, sempre amigos. Que legal, né? Sempre juntos, sempre amigos. Tem verbo nessa frase? Não. Então, como eu classifico? Frase nominal. Muito bem. Percebeu? Dá para fazer tranquilo. Faça a letra, o número 3, quer dizer. Tá bom? E depois a gente conversa mais um pouquinho. Então, recapitulando, nós vimos frase, oração e período. Nós vimos que a frase é enunciado com sentido completo, não precisa de verbo. Nós vimos que a oração é obrigatoriamente necessário ter verbo. Nós vimos que o período é composto por várias frases ou orações. A frase pode ser nominal ou verbal. Nominal, quando não tem verbo. Verbal, quando tem verbo, né? E o período ele pode ser simples ou pode ser composto. O período simples vai ser uma frase, uma oração, o único verbo, tá aqui, ó. E o período composto vai ser mais orações, ou seja, você vai ter mais frases ali com mais verbos, tá? Então, você tem o período simples, você vai classificar, geralmente os exercícios são para você identificar, reconhecer se o período é simples ou composto. O que você deve fazer? Reconhecer o verbo. Primeira coisa, eu sempre oriento, sublinha os verbos. Sublinha, identificou os verbos, sublinha. Se tem mais de um verbo ali, é composto. Olha os exemplos aqui. Os dias de verão são muito longos. Não sei por que você sempre chega atrasado. Então, onde estão os verbos ali? Procure identificar. Eu vou sublinhar. Os dias de verão são muito longos. Eu tenho um verbo aqui, ó, são, embaixo. Não sei por que você sempre chega atrasado. Não sei, eu sei. Sei é verbo, então você, ó, não tenha dúvida, sublinha, tá? Não sei por que você sempre chega aqui, verbo chegar. Então, repara, nessa frase aqui, que tem apenas um verbo, eu vou classificar como um período simples, PS. Nessa aqui de baixo, que tem o sei e tem o chega, dois verbos, eu vou classificar como um PC, período composto. Tá ok? Espero ter sanado aí, se ficou alguma dúvida, e que você tenha bons estudos, que você faça os exercícios e a gente se vê nos próximos vídeos ou em sala de aula, se Deus quiser.